Irmãs, hoje ao celebrar esta solenidade do Corpus Christi, do corpo e do sangue do Senhor, nós somos chamados a estender o grande mistério que brota da Semana Santa, no qual na quinta-feira nós recordamos, celebramos a instituição da Eucaristia. Ali celebramos o Senhor que de fato institui a sua presença real, concreta, perene a nós, na vida da igreja, na vida dos discípulos e discípulas. E hoje nós somos chamados a proclamar de forma pública a nossa fé, que cremos, como desafio para a nossa fé, de que no simples pão e no simples vinho, consagrados se tornam corpo e sangue do Senhor. Desafio sim para a nossa fé. E desafio de uma fé que se busca lançar nesse mistério de amor, nesse mistério de esvaziamento do Senhor por amor a nós, tendo como primeiro grande esvaziamento do Senhor Jesus por nós, lá no Natal, quando Ele se digna assumir a nossa condição humana, a nossa realidade, depois na cruz, onde Ele toca a humanidade em meio à entrega completa, total, inteira da sua vida por nós, e no mistério da Eucaristia, o Senhor que utiliza daquilo que é propriamente humano, trabalhado, frutos da terra, o pão e o vinho, que trabalhados pelo homem se tornam alimento e sustento, e Ele os utiliza para ser e se tornarem consagrados e numa forma constante permanecer presente em nosso meio, como ouvimos no Evangelho. Jesus pegou o pão e disse: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Pegou o vinho e disse: tomai todos e bebei, isto é o meu sangue. O Senhor não se utilizou de nenhuma expressão como se assemelhasse, como se parecesse, mas diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Nesse esvaziamento do Senhor que se digna perpetuar a sua presença em nosso meio, nós somos chamados a celebrar, enquanto comunidade de fé, esse mistério de amor, mistério que supera tudo aquilo que nós ouvimos como banquete, como ceia, como sinal no Antigo Testamento, e ouvimos de forma visível na primeira leitura, tirado do livro do Êxodo. Agora a nova aliança em Jesus Cristo supera a antiga aliança. Em Jesus se concretiza verdadeiramente tudo aquilo que Deus diria e disse à humanidade. E por isso, na Eucaristia, nós celebramos a nova aliança. A antiga aliança servindo como prefiguração para aquela que se realizaria e concretizaria totalmente, plenamente aquilo que Deus realizaria e realizou na história da humanidade. Então, meus irmãos e irmãs, nós precisamos, ao mesmo tempo, enquanto celebramos a Eucaristia, reconhecer que em Jesus que nós devemos fazer a leitura de todo o Antigo Testamento, mas também em Jesus que nós precisamos fazer a leitura da nossa vida, para que de fato, ao aproximarmos da Eucaristia, nós abracemos e a tomemos como sinal de nossa salvação e não de nossa condenação. A Eucaristia, ela é e deve ser para nós um ponto de partida para o encontro verdadeiro com o Senhor, não ponto de chegada, mas ponto de partida, vida e cume da vida do cristão católico, mas também um início de uma caminhada de salvação, para que de fato
o Senhor que se digna habitar em nós, nós também nos esforcemos em sermos dignos receptores daquele que se dá para ser o nosso alimento. Então é preciso que ao recebermos a Eucaristia, encontremos sentido no desafio de nós também sermos eucaristizados, transformados naquele que nós recebemos, para que nós sejamos e nos tornemos corpo no corpo de Cristo, sangue no sangue de Cristo, para que de fato a minha vida seja marcada pela presença do Senhor e ao comungar eu possa querer e viver essa realidade de um novo céu, de uma nova terra, de uma nova morada, que sou eu como templo do Espírito Santo, que nós celebrávamos em Pentecostes. Somos templos do Espírito Santo, mas este templo não está acabado, não está pronto, precisa ser reforçado, alicerçado, transformado e santificado naquele que recebe Jesus na Eucaristia. Então, meus irmãos e irmãs, é este o desafio, este é mais um desafio da nossa fé. O primeiro é reforçar ainda mais o nosso amor a Jesus presente na Eucaristia, e isso nós podemos, ao revisitar os espaços e momentos da nossa vida, ter de forma muito mais clara e concreta, quando nós, passando por variadas e inúmeras circunstâncias, buscamos na Eucaristia a força para a nossa vida. No momento de oração, buscamos diante de Jesus sacramentado no sacrário a força, o alento, o ânimo para podermos seguir adiante. Então, cremos e devemos crer sempre mais e sobretudo a partir de nossa experiência de Deus, do nosso amor ao Senhor, de nossa certeza do seu cuidado e de sua presença redentora e salvadora na nossa vida. Mas ao mesmo tempo esse desafio de fé se lança no desafio vivencial, existencial, no qual nós somos desafiados a sermos e nos tornarmos presença de Cristo do mundo, ou seja, outros Cristos. Então, meus irmãos e irmãs, a Eucaristia não deve nos fazer controladores da vida de ninguém, e tão poucos controladores da graça, como nos recorda o Papa Francisco, mas distribuidores e dispensadores da graça. Quem recebe a Eucaristia não pode ousar agredir, afastar, condenar e julgar o seu próximo, o seu semelhante, e nem ter atos que contrariam aqueles que são e foram os de Jesus Cristo. Pelo contrário, deverá sentir cada um de nós impelidos a amar, a acolher e a servir uns aos outros, para que nós de fato possamos ser outros Cristos e eucaristizando a nossa vida, eucaristizar este mundo que precisa e necessita da palavra redentora, da presença salvífica de Jesus Cristo, que se faz presente também por meio de cada um de nós que nos aproximamos da mesa do altar, na qual nós nos somos verdadeiramente família de Deus, irmãos e irmãs, no qual cessam todas as diferenças, todas as divisões, para que nós nos tornemos verdadeiramente fraternais, para podermos sermos dignos de aproximarmos do banquete da Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos professando a nossa